Você que nos ouve, seja bem-vindo, né? Estou aqui com a minha querida amiga Josi. Josi, bem-vinda. Nós estaríamos com a Josi lá na igreja para o encontro de mulheres no dia 28 de março. Devido à pandemia, todo mundo sabe, não conseguimos, mas resolvemos não esperar mais. E como um bate-papo através desse vídeo, nós vamos falar sobre o tema depressão. Mas antes de falarmos, eu quero apresentar a Josi, né? E vou passar a palavra para ela. A Josi, ela é filha, ela é amiga de muita gente, mas minha agora também, ó, privilégio. Ela é esposa, a Josi também é mãe, ela é uma grande serva de Deus e a Josi também é psicóloga com especialização na área hospitalar e saúde e agora, né, fazendo especialização também em neuropsicologia. Josi, obrigado por estar conosco, por estar atendendo esse pedido da Igreja Batista Ágape em Cravinhos. Seja bem-vinda, é com você. Obrigada, Carla, um modo diferente, né, da gente conversar. Eu não posso deixar de falar que eu amei a apresentação da Carla quando ela coloca lá especialização especificamente lá no último, não que seja menos importante, mas lá no último tópico, né? Porque na verdade eu sou uma pessoa, né, Carla? Exatamente. E Deus me deu um grande privilégio de ser esposa de pastor também. Sou casada com Genilson, ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto. Nós somos casados desde 1991, façam as contas aí. Desde 91, legal. E temos 2 filhos lindos que são bênçãos na nossa vida, o Leonardo, a Carla conhece, a Alice. E é isso, sou mãe desses 2 e que tem sido bênção nas nossas vidas também. Amém. Quero agradecer, viu, Carla, esse convite, agradecer a igreja em especial. Um abraço aí para o pastor Anderson, para os filhos lindos, o João e a Sara. Um beijo para vocês, tá? Obrigada. Bom, vamos lá. A Josenilda vai iniciar, né, falando um pouco sobre a depressão, sobre esse tema. Então, que seja bênção aí para a tua vida, que possa te ajudar em algumas dúvidas. Dentro do que ela vai falar, a pergunta que você me mandou através da rede social vai ser respondida, tá bom? Então fique atento aí durante todo esse bate-papo. Então vamos lá, Josenilda, fala pra gente um pouco sobre depressão. Ok, Carla. Eu pontuei, na verdade, algumas coisas que eu acho que são importantes a gente especificar nesse momento, nessa oportunidade. Primeira coisa que a gente precisa entender, Carla, é o que é depressão, né? A gente sabe que hoje em dia, eu acho até que esse pensamento está passando, mas existe ainda estigma, né? Existe ainda preconceito com relação a essa palavrinha. Alguns não conseguem nem mesmo falar o nome, evocar o nome, né? Por medo e por achar que isso é desnecessário, isso não existe, né? A gente vai ver que alguns aqui acham que, na verdade, isso é frescura. Mas o que é depressão? Depressão é doença. Depressão é uma patologia. A Organização Mundial de Saúde diz assim, é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente. E a gente vai ver também a diferença que existe entre tristeza e depressão, para a gente entender direitinho, tá? Então, a tristeza precisa ser persistente e também é caracterizada, a depressão, pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas de incapacidade de realizar as atividades diárias, né? Atualmente, é uma doença bastante prevalente, de um modo geral, mundial. E aqui no Brasil, cerca de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão. São, na verdade, mais de 300 milhões de pessoas se a gente for pensar mundialmente, tá? Falando. Uau, é bastante gente, né? E eu trouxe um dado aqui que para mim também foi algo bastante novo. A Organização Mundial de Saúde diz que essa doença será, olha só, principal incapacitante no mundo
em 2020. Uau! E aí, quando a gente pensa nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente até estava conversando há pouco sobre esse tempo da pandemia, né? A gente até falou um pouquinho de uma questão de parênteses. A gente foi, na verdade, a gente foi obrigado, entre aspas, a gente foi forçado a colocar um parêntese naquilo que nós fazíamos antes, né? Na nossa rotina de antes, que a gente, né, não tinha nem tempo para pensar em tantas outras coisas que hoje a gente pensa. E aí vem essa pandemia, né? Então, quando a gente pensa nisso, em que mais, em que nós estamos colocando nesse parênteses, para depois abrir o parênteses, né? E em que isso tem mexido internamente em você? Como é que você tem se sentido nessa reclusão, né, vivencial? Mas diz também, isso é algo que já era uma estimativa, até 2030 a Organização Mundial de Saúde estima que a depressão se torne o problema de saúde mais comum em todo o mundo. Isso assusta, né? É uma questão séria e por isso, mais uma vez, eu acho que eu tenho certeza que é muito importante a gente parar para falar um pouquinho sobre a depressão, porque uma vez que existe essa estimativa, a gente precisa ter consciência do que é esse mal, né? Que é essa doença. Eu falo mal porque toda doença, não é só a depressão, mas qualquer doença é um mal existente, né? É exatamente isso que eu ia falar. É bom a gente saber que para 2030 existe essa previsão e em vez de nós nos afastarmos, a gente se aprofundar em conhecer, porque se isso não nos atingir e atingir alguém próximo, a gente tem condições de ajudar, de orientar e de quebrar certos estigmas, né, de que a gente não pode ter ou é frescura, como você falou, mas ajudar alguém que tenha, né, no caso, a depressão. Isso mesmo, Carla. Então, olha só, pode afetar qualquer pessoa a depressão, tenha isso em mente. Eu posso ser afetada pela depressão, a Carla pode ser afetada por depressão, qualquer pessoa. Não existe diferença em classe social, não existe diferença em cor, qualquer pessoa, do menor ao menor. A gente vai ver também, um pouquinho mais na frente, que a criança também, ela pode ser afetada pela depressão. Então é algo que a gente precisa ter muita consciência de que está aí para qualquer pessoa. Fica fácil de a gente pensar quando nós pensamos em qualquer... Vamos pensar, por exemplo, em câncer, é o que veio aqui na minha mente agora, mas eu não escolho ter câncer, né? Muitos nem querem, Ninguém quer ter câncer, mas eu sou sujeita a ter câncer, né? Vários fatores ambientais, genéticos, eu estou sujeita porque eu sou um ser humano, sou humana, né? Então, vou colocar uma coisa, eu acho que é importante também, igual ela colocou, né? Não escolhe pessoa, não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe religião, viu, gente? Porque às vezes a gente acha que por sermos cristãos, católicos, espíritas, seja o que for, a depressão não nos atinge. Se fosse isso, a gente não estava falando, não estava trazendo na página da igreja algo assim. Então a gente tem que entender isso também, independente de religião. A depressão, como o câncer, como qualquer outra coisa, pode nos atingir também. Não é falta de Deus, tá? Muito bom que essa oportunidade aqui agora, Carla, tenha sido iniciativa vinda do seio da igreja, né? Porque nós cristãos também temos essa probabilidade, essa possibilidade, estamos aí suscetíveis a ter depressão também, tá? E não é pecado, não é porque eu não confio em Deus, não é porque eu não tenho fé, não estou tendo fé, não estou exercendo a minha fé, mas é porque é uma doença simples, tá? Assim. Não é um sinal de fraqueza, o tratamento é medicamentoso, é psicoterápico. Então, a depender, né, quando essa doença é diagnosticada, ela pode ser tratada somente então aí pelo profissional
de psicologia, né? Eu tenho psicoterapeuta, mas se for diagnosticada tardiamente, então aí nós vamos precisar de outros profissionais, tá? E entrar inclusive com a medicação. Quando você fala psicoterapeuta, só pra gente entender, seria o psiquiatra? Não, psicoterapeuta é o psicólogo. Psicólogo, porque será uma terapia, um tratamento através da terapia psicológica. Ah, entendi. Tá? Não o medicamento. Não. Agora, não, o psicólogo, ele não pode medicar. Não pode prescrever. Entendi. De forma alguma. Por isso, havendo uma necessidade, por isso eu falo, quando é diagnosticado tardiamente, então pode sim haver uma necessidade, pode haver uma necessidade da medicação. E nesse papel, nesse cenário, entra então o psiquiatra, Ótimo, tá? legal. Com a medicação. Medicamentos não podem ser, isso aqui é da OMS, não devem ser usados para tratar depressão em crianças e não são também a primeira linha de tratamento para adolescentes. Preciso utilizá-los com cautela. Isso porque depende muito da idade da criança, às vezes não. A criança tratada com a psicoterapia, é ali que haverá uma conversa, atividades lúdicas para o psicoterapeuta estar analisando e percebendo, tentando conversar e tratar. Então também diz que não se prescreve, pelo menos deve-se evitar a introdução do tratamento da medicação para adolescentes também. Isso tudo é relativo, viu, Carla? E vai depender, na verdade, da atuação ali dos profissionais. Então, só reforçando, é uma doença, ninguém escolhe, tá? E eu gosto de falar que quando a pessoa tem a depressão, quando ela está nesse estágio da depressão, ela não se reconhece, porque ela percebe que ela está diferente, ela percebe que ela está sentindo diferente, ela percebe que ela está tendo pensamentos diferentes e que não, na verdade não é aquilo que ela gostaria de estar sentindo, de estar percebendo, né? Então, quando tem uma frase que fala assim, sentimento de falta de sentimento, é a pessoa que realmente sente que está faltando sentimento nela. Uau. E esse sentimento é aquele sentimento mesmo de paz, né? de calma, de coisas positivas. Alegria, motivação, porque a pessoa em depressão não se sente motivada por nada, né? E aí vem uma outra frase também que eu gosto bastante, sentido do sentir dor do que sente a dor. O que é isso? Uau. A gente que percebe, a gente que está próximo a uma pessoa que a gente sabe que está diagnosticada com depressão, a gente precisa entender qual é o sentido da dor que essa pessoa está sentindo, né? A gente vai também, um pouquinho mais na frente, eu vou pontuar como é que você pode ajudar uma pessoa que está com depressão. Ótimo. E como é que você pode se ajudar também, né? Se de repente você percebe, olha, estou sentindo que alguma coisa está muito diferente comigo, como é que eu posso me ajudar, tá? Então a gente precisa de fato perceber e ver qual é o sentido de toda essa dor. Alguma coisa? Não, tá ótimo. A depressão não é apenas muito sofrimento, porque nessa vida a gente tem sofrimentos, né? Aí por várias razões, né? Então não é apenas muito sofrimento, mas sofrimento demais pode virar depressão. Eu posso sofrer, por exemplo, pela perda de um ente querido meu. E eu posso e devo, inclusive, sofrer o luto dessa perda, né? Eu ia perguntar isso, é importante ser dito. Exatamente. O luto ele precisa ser vivido, né? Precisa ser vivido, mas aí vamos pensar em quanto tempo, a duração desse luto, né? E
Então, sofrimento demais pode virar depressão. A posição depressão na órbita reacional não é a mesma coisa que a doença denominada depressão. O que é isso? Então, quando a gente sofre uma perda, não precisa ser a morte especificamente, mas vamos pensar nesse tempo de pandemia, que a gente tem sofrido tantas perdas, né? Quando a gente tinha tantos sonhos que deveriam ter sido realizados nesse tempo, quando a gente tinha uma agenda, né, de algo que a gente não queria jamais, a gente não pensava jamais em abrir mão, né, daquela realização. Então, assim, são perdas. Essas perdas, eu tenho, então, uma reação diante disso, né? A pessoa, quando, por exemplo, vou voltar no estado usar o exemplo do câncer, do câncer. Isso porque eu trabalhei diretamente com pessoas com neoplasia, então a gente percebe quando a pessoa fica doente, alguém está com câncer, recebe a notícia, por exemplo, que está com câncer, qual é a primeira reação dessa pessoa? Primeiro a gente nega, né? Qualquer coisa que seja negativa, que seja ruim, que venha à tona para a nossa vida, a gente nega, não, isso não está acontecendo comigo, eu não quero isso é verdade, vamos repetir os exames. Mas em outro momento, isso pode ser uma reação, essa pessoa pode ter uma reação depressiva, ela pode ficar por alguns momentos e até dias muito triste por causa desse diagnóstico, né? Mas essa tristeza, ela é legítima, enfim, por causa da notícia que ela recebeu. Ela vai ter que, a partir de então, lutar, né, para vencer com tratamentos, etc. Outras coisas que também não estavam aí, que ela nem imaginava que fosse acontecer com ela. Então essa pessoa, na verdade, quando recebe uma notícia ruim, ela fica triste, naturalmente. E que bom que ela fica triste, que bom que ela tem essa reação, né? Imagina a gente que recebe uma notícia muito ruim e aí sai pulando de alegria. Isso não existe. Então é natural que sintamos sim essa tristeza reacional, né? Agora, se ela prolonga por mais tempo, o que é mais tempo? Vamos pensar em 2 semanas, mais meses, né? E a gente precisa observar se ela é duradoura, dia e noite essa pessoa chora, dia e noite essa pessoa não quer falar com ninguém, né? Dia e noite ela quer ficar somente reclusa no seu quarto, não quer ter vida social ativa. Aí a gente precisa, né, então, começar a se preocupar e observar melhor. Ô José, é bem isso mesmo, né? A minha mamãe teve câncer. E como é importante a maneira que a gente reage às coisas, à situação. Exatamente foi isso. A primeira, aquela negação, aí veio aquela tristeza, né? Graças a Deus foi muito rápido o tratamento, até que a cirurgia, enfim. Mas o baque da tristeza dela, eu lembro que foi até pelo tipo de câncer, porque era um tipo maligno, sem tratamento, enfim. O único tratamento era a cirurgia, e ainda bem que estava no estágio inicial. Mas depois ela reagiu bem para lutar. Porque isso eu estou observando ela, só que fora ela, era todos nós em volta. Então todo mundo com ela também. A hora que a gente via ela triste, não, fica firme, mas longe dela, hoje eu posso falar, ela sabe, isso já faz 10 anos, a gente também chorava, ficava triste, mas a ação dela em reagir, não, vou lutar, eu vou conseguir, eu acho que fez toda a diferença, principalmente para ela, mas para a gente em continuar cuidando dela, né, o tempo que a gente precisou cuidar. Olha, a reação, porque uma coisa é a teoria, né? Agora uma coisa, quando você ouviu a teoria, sabendo que você viveu na prática, o jeito que a gente reage às coisas é muito importante. E isso aí é o enfrentamento, que é, na verdade, uma das fases do adoecimento, né? Quando a gente adoece, se a gente persiste nessa tristeza, ela pode evoluir. Nós estamos falando aqui de depressão. Parece que mudamos um pouquinho para neoplasia? Não. Para falar sobre câncer? Não. Mas qualquer doença, se ela não
bem tratada, se ela não é conversada, se ela não é bem digerida internamente, né, por você, entendida, conversada, sabe? Ela pode evoluir para depressão. E se ela passa desse momento inicial de tristeza, né? Claro que é suscetível a dias posteriores a tristeza voltar. Mas se ela consegue reagir a essa tristeza, vem de fato esse enfrentamento, né, de qualquer adoecimento. Então, nem toda tristeza é uma doença. Eu trouxe aqui, vou falar rapidamente, viu, Carla, só para a gente tentar, para a gente reiterar, na verdade, sobre o que nós estamos falando, algumas características que diferenciam, então, a tristeza da depressão, tá? Quando a gente fala assim, qual a duração da tristeza, qual a duração da depressão? Então, a tristeza, ela pode durar horas, como eu disse, até dias, mas a depressão, semanas, ininterruptíveis, né? Não tem interrupção, Não tem. Semanas, meses, e aí, começando o tratamento, esse tratamento então perdura, né, por mais tempo. Ela perde, a pessoa que sofre da depressão, ela perde totalmente a afetividade. Ela não quer sorrir, ela não quer demonstrar amor, e a autoestima dela fica super comprometida, sente-se uma pessoa muito inútil, porque na verdade a capacidade dela de realizar, de fazer as coisas passa a não existir mais, né? Ela não tem desempenho para isso, as tarefas cotidianas, tudo isso fica muito comprometido. Por mais que alguém fale, isso não deve ser dito, anime-se, né? Ânimo, então, mas não adianta falar, gente, essa pessoa não tem, ela nunca vai conseguir se animar estando, né, vivenciando a depressão. Ela sente sim sintomas no corpo, eu vou pontuar aqui também mais para frente. E uma coisa muito importante é que em essa depressão evoluindo para uma depressão grave, quando ela é tardiamente diagnosticada, essa pessoa ela pode ter, viu, Carlos, que é muito sério, pensamentos suicida. Eu gosto muito de falar sobre o comportamento suicida, porque quando a gente fala em comportamento suicida, esse comportamento de alguma forma ele tem um começo, né? Então, como é que essa pessoa pensa pensa que na verdade a vida dela não está fazendo sentido e ela quer dar cabo à sua vida, né? Então, exatamente, ela começa com pensamentos, né? Com pensamentos negativos, ela não vê mais sentido em nada. E tem um segundo momento nesse comportamento em que, por repetidas vezes ela ter esse tipo de pensamento, ela então começa a evoluir para o como. Se eu realmente for capaz de fazer isso, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso dar cabo à minha vida? Entendi. E aí sim vem a ação letal, né? Pro ato, né? Que é o suicídio propriamente, tá bom? Então a depressão na verdade um fator de risco muito, muito presente, muito próximo para o suicídio. E esse é um motivo assim muito, muito grande, muito importante para a gente validar aí a importância da gente realmente acreditar que a depressão existe, que a depressão é uma doença e que a depressão precisa ser tratada por profissionais adequados para isso, não é? Não adianta achar que a sua vizinha ou o seu vizinho, com algumas palavras e algumas atitudes, vai estar te ajudando. Vai estar sim te ajudando, mas tratar é preciso sim de profissionais adequados para isso, tá bom?
alguns sintomas. A gente tem sintomas emocionais, sintomas físicos, sintomas comportamentais, de pensamentos. Vou pontuar alguns aqui. Emocionais, por exemplo, como a gente já falou, a tristeza, né? Aquela tristeza intensa, que perdura, que é contínua. A ansiedade. A gente estava conversando sobre a ansiedade. A ansiedade também é outro fator de risco muito importante para a depressão. Por quê, gente? Minimamente falando, porque aí seria um outro tema para a gente conversar. Porque a ansiedade, ela visa o futuro. E a gente, como seres humanos, como ser humano que nós somos, a gente está o tempo todo pensando naquilo que a gente vai realizar daqui para frente. O que eu vou estudar, o que eu vou ser, como que meu filho vai nascer, será que eu vou ter o meu salário que eu vou receber vai ser suficiente para o orçamento da casa? Então, assim, são N preocupações, interrogações que vêm à nossa mente e que, na verdade, são futuras, né? Em cada fase a gente tem uma preocupação, né? Porque a hora que a gente alcança aquele, a gente já quer o outro, não é verdade? Exatamente. A gente ainda bem, né? Movido de sonhos, vamos dizer assim, mas são sonhos que muitas vezes geram uma ansiedade, uma preocupação que ela não cessa. Nesse caso, eu vou aqui colocar mais uma vez, falar sobre o parênteses da pandemia, né? Porque até então, antes da pandemia, a nossa rotina era corrida. A gente não tinha tempo para família, a gente não tinha tempo para... Eu estou assim, generalizando mesmo, né? Até me colocando também no meio, porque também sou humana, né? E sou mãe, sou esposa. Então a gente corria muito. Hoje, algumas pessoas, por exemplo, meu marido visivelmente está trabalhando muito mais questões online, sugam muito, então... Mas a gente precisou parar com muita coisa, especialmente na forma como fazíamos. E aí a gente descobriu que a gente fez novas descobertas, né? Se não fez novas descobertas, mas pode parar, respirar, com certeza está tendo tempo para pensar, né? A gente não vai aqui dizer, né, se esses pensamentos têm sido bons, tem sido ser outro tema também, mas é um tempo também de avaliação, é um tempo também de percepção, né, de como era, de como está sendo. E como vai ser. E aí vem essa questão, e a gente volta aqui pro ponto da ansiedade, né? Não tem como a gente pensar como que vai ser. Existe aquelas duas palavrinhas, e esse novo normal, né? Novo normal. Tá ouvindo como muito vai agora, ser? novo normal. Como assim? Não vai continuar sendo normal? Não. Até mesmo porque a nossa vida ela vai mudando o tempo todo e a gente não percebia isso, né? Na verdade. Até porque acho que também essa pandemia ela possibilitou que muitas pessoas dessem valor a coisas que não davam. Exatamente. Né? A gente tem dado valor a coisas que a gente não dava antes valor. Eu tenho ouvido muito isso, né? Está aí um ponto importante, né? Positivo até eu defino sobre essa pandemia. O fato de você ser capaz de perceber a importância de algo que antes você não conseguia perceber, exatamente por causa daquela rotina, né, corrida que a gente tinha. Né? E hoje algumas pessoas de fato têm capacidade de perceber, né, essas coisas e mais, algumas até falam que não sentem falta de algumas coisas que faziam antes. Né? Bom, tudo isso para se pensar, mas a ansiedade sim é um fator de risco muito grande para a depressão. Outro sintoma emocional, a culpa. Me lembro muito de uma paciente que eu atendi uma vez que ela se sentia muito culpada. Essa questão de estar dando trabalho para a família, né, para as pessoas mais próximas.
E aí a gente pensa, quando nós falamos no início, quando eu pontuei no início, que a pessoa ela não escolhe Ficar doente. na verdade ela se desconhece e ela sabe disso. Então por isso vem esse pensamento, né, esse sentimento de culpa, ausência de prazer, sensação de distanciamento das pessoas, não só a sensação, mas a pessoa realmente se distancia das pessoas, sensação de vazio. Tem os sintomas físicos, que é perda ou aumento de peso, diminuição ou aumento do apetite, insônia ou sonolência, enfim, fadiga, perda de energia, náuseas, agitação. Josenilza, dentro dos sintomas, antes de você continuar, lá no emocional, quando você fala do distanciamento, é um sintoma da depressão você querer que as pessoas estejam longe e quando você está sozinho você quer alguém perto? Pode repetir? Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Eu estou com depressão, por exemplo. Eu não quero ninguém perto de mim, mas na hora que todo mundo decide ficar longe, eu quero gente perto de mim. A pessoa depressiva, ela sente isso? Eu pedi para você repetir porque eu quis entender se a sua pergunta só é relacionada à pessoa que tem depressão. Isso. É isso? Ela quer só distanciamento ou ao mesmo tempo que ela quer o distanciamento, ela quer alguém perto? Olha, eu acho que é bem ambíguo, sabe, esse sentimento, porque na verdade o que ela sente muito forte é de fato o distanciamento. Ela não quer ver, ela não quer estar com ninguém, ela não quer falar com ninguém. Mas porque ela se conhece, e aí eu estou sendo repetitiva no ponto de que ela não queria estar passando por isso, ela sim, lá no íntimo, ela gostaria, né, de que alguém... Um fato importante é que essa pessoa, na verdade, ela não quer ouvir alguém, mas ela, se alguém puder ficar perto dela, eu ia contar depois, mas essa mesma paciente, e isso com certeza vai responder a sua pergunta, ela disse assim para mim, e aí ela estava falando da família, especificamente do marido. Eu não estou citando o nome, não tem problema falar, mas é algo para a gente pensar. Ela disse assim, as pessoas não entendem que eu só quero um abraço, eu só quero que fique perto de mim. E aí ela, nesse momento, ela pontuou o marido, porque eu perguntei, né, mas você fala isso para essas pessoas? Ela assim, eu falo. E aí ela pontuou o marido então ficou perto dela, mas com o celular na mão, né? Isso não é estar perto, gente. Não dar atenção, não, né? A gente... que bom que essa conversa tem sido assim, porque, na verdade, eu estou adiantando algumas coisas que falaria lá na frente, mas a questão da empatia, né? De você estar com a pessoa, de você... não se preocupar em falar, em ter que falar, né, alguma coisa, ter que responder alguma coisa para essa pessoa. Mas é muito importante que essa pessoa sinta que você está ali com ela, entendendo que de fato, validando os sentimentos dela, validando que de fato ela está sentindo, de fato que ela acreditando no que ela está falando. Então, quando a gente fica ao lado dessa pessoa, mesmo sem falar nada, isso já é uma ajuda incrível, sabe? Essa pessoa já se sente importante e acolhida, muito acolhida. Respondi? Respondeu. Tá bom? Então, sim, fato que ela não quer se aproximar de ninguém, mais uma vez que ela permite isso, você não tem nem precisa falar nada. Às vezes o que ela quer mesmo é só ali o seu aconchego, a sua presença ali pertinho dela, tá? E ela vai falar, você vai entender se o contrário disso, tá? O importante é que a gente precisa respeitar os sentimentos dessa pessoa. Temos também os sintomas comportamentais, essa pessoa tem muita crise de choro, a gente já falou em isolar-se, né? Atividades, né, que antes eram prazerosas para ela, hoje já não tem mais sentido nenhum, se a pessoa realmente não vê mais prazer em absolutamente nada. Se essa pessoa consome álcool e drogas, né, isso passa a ser muito... aumenta? Isso aflora mais, aumenta, pode aumentar.
Outra sintoma também comportamental, que a gente já falou sobre a automutilação. A automutilação é quando a pessoa começa a se ferir, né, com algum objeto que machuca. Isso eu chamo atenção, inclusive, para os pais que têm adolescentes em casa. Na nossa região faz muito calor, com exceção desses dias, né, que nós estamos vivenciando, mas na nossa região faz muito calor. E não é natural quando a gente encontra, e eu estou falando especificamente de adolescentes, porque isso é muito normal acontecer com adolescentes. Já dei palestras, por exemplo, em escolas e num dia de muito calor, e lá eu observei que alguns adolescentes estavam com agasalho, tudo fechado, né? Capuz e tal. Depois, separadamente, perguntei, né, a um dos profissionais ali se aquilo era comum dos professores, e ela disse que sim. Então isso é preocupante, porque alguns desses adolescentes podem, na verdade, estarem escondendo, né, a mutilação que eles mesmos fazem neles, né, por alguma razão, por alguma dor, por algum... Isso é um passo importante no sentido de ser crucial para que chegue no suicídio, tá? Então, o adolescente, né, de certa forma até responde também uma das perguntas, né, que você vai falar da criança, mas também o adolescente tem depressão, sim, né? Porque eu costumo e gosto muito de lembrar os pais. De terça-feira a gente tem falado sobre a família nas lives, a importância do pai e da mãe levar a sério a fase da adolescência. São muitas mudanças e nós passamos pela adolescência. É a mudança física, hormonal, psíquica, vamos dizer assim. Aí fica aquele turbilhão de coisa, que você vai ser, né, que faculdade você vai fazer. Então são muitas cobranças e muitas mudanças. Então o adolescente também pode ter depressão e pode, uma das coisas que desencadeia pode ser a automutilação. Sim, você me fez lembrar que o adolescente, na verdade, ele sofre muitas perdas que às vezes a gente, como adultos, como pais, a gente não para pensar, a gente não se conscientiza disso. Por exemplo, o adolescente, ele sai da fase infantil e pula para a adolescência. Assim. E o que era a fase infantil, né? A infância dele? Ele recebia comidinha, né, na mão. Ele não tinha que se preocupar no que ele seria, né, daqui a alguns anos. Os pais, né, que eram os provedores, né? A adolescência continua algumas coisas, sim, mas aí vem as perguntas. E aí, em que ano você está? E aí, o que você vai ser? Qual a profissão que você vai seguir? E ele é convidado a pensar, né? E às vezes eu penso até que de maneira muito brusca, eles precisam... Eu acho que precoce, precisam tomar uma decisão abrupta. E isso parece que não, mas pode desencadear muitos sentimentos, a internalização deles, sentimentos internos, né? Sentimentos de dúvida, de incertezas, quando você se separa também, você não está recebendo, não vai estar recebendo mais, você vai passar a ser responsável por muitas coisas, né? Muitas ações daqui para frente. Eu acho que até o sentimento de incapacidade. Exatamente. Também, né? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Uhum. Olha, falar sobre adolescente é legal também, viu? Eu estou anotando vários temas aqui que depois, se Deus quiser, presencialmente também a Joselina vai estar com a gente. E a gente vai falando de algumas coisas aqui e realmente vai surgindo e tem coisas, pessoal, que a gente precisa falar mais, mas o tempo que agora não dá, né? E seriam outros temas para a gente abordar e aí abrir em outro momento. Os pensamentos, eu falei, né, aquela coisa da pessoa se sentir o tempo todo uma pessoa falhada, né, eu não sirvo para nada, esse falhado aqui
pensar, poxa vida, eu deixei, né? Eu deixei, entre aspas, que eu fosse, que eu tivesse a depressão, que eu fosse pego por essa doença, né? Na verdade, a gente não permite, acontece. Então é uma autocrítica frequente. Muitas vezes essa pessoa pensa também que não é possível ser ajudada, ela não acredita na medicação, ela não acredita no tratamento. Por isso, já adiantando, quando se percebe isso, a pessoa não tem, por exemplo, força para ligar e marcar uma consulta, quem sabe você que é próximo a essa pessoa, né, conversando com ela, quem sabe você não toma essa iniciativa e vai com ela, né, até essa consulta, né, acompanha essa pessoa no tratamento, isso é importante. E aí tem também pensamentos de morte, já falamos, comportamento suicida, a perda de confiança e autoimagem bastante negativa, que a gente falou, né, da autoestima, né, que é bastante baixa, praticamente não existe. Então, é um sentimento de ódio mesmo. Isso é forte, mas é um sentimento de ódio mesmo por ela mesma, tá? Enfim, então, os sinais, né, que podem indicar depressão, isso pode ter a ver com histórico, né? A gente precisa conhecer o histórico, isso, gente, é muito importante. Eu faço questão de estar repetindo o tempo a importância do tratamento adequado, tá? Então, porque a gente então vai avaliar como que é essa pessoa, onde essa pessoa mora, com quem ela está, como foi, qual é a história familiar dessa pessoa. A discriminação social também pode indicar depressão. A Carla até já disse aqui no início a questão dos transtornos psiquiátricos, ela tem alguma outra doença, né, mental, o estresse crônico, a ansiedade crônica, as disfunções hormonais, que a Carla também já pontuou aqui, já falamos sobre a dependência de álcool e de drogas, traumas, não sei, nesse histórico a gente vai poder perceber, né, se houve ou se tem algum trauma psicológico. Já falamos também que outras doenças podem desencadear a depressão se você não conseguir sair daquela fase, né, inicial que a própria tristeza. Conflitos conjugais, né, se não bem conversados, podem também indicar a depressão. E aqui nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando, né, essa mudança brusca de condições financeiras de muitos, de desemprego, por isso que a gente fala aqui, depois quando a gente abrir esse parênteses aí e ir para um novo normal, como é que vai ser, né, diante desse quadro que nós estamos percebendo, que é tão perceptível hoje de desemprego, tantas pessoas tendo que buscar outras estratégias. Pessoa quando está com depressão, olha só, vou pontuar somente algumas expressões. Ela diz assim, é uma dor na alma, né? Então é algo lá no fundo que você não consegue expressar. É uma dor lá no fundo, ninguém me entende. Esse é o pensamento da pessoa. Aí vem, para que viver? Se a pessoa pensa assim, fala assim, não sirvo para mais nada, sou um peso, um outro, ela sente um peso para qualquer pessoa, especialmente para a família, as pessoas que estão próximas a ela. Me arrumar, para quê? Para que esse remédio? Ela não acredita no tratamento, ela diz, não vai resolver. Então são frases que a gente precisa ficar atento. Exatamente. Se alguém não está falando, ou se às vezes você não está pensando assim, são frases que realmente é importante. E eu vejo que muitos adolescentes jogam isso em stories. Pais de adolescentes, primos, tios, avós, olhem os stories dos seus adolescentes. Porque às vezes acham que é uma bobeira, não é não. A gente tem que ficar de olho. Não é o simples fato, quando a pessoa fala assim, cansei de tudo, cansei dessa vida, né? A gente precisa estar atento. Às vezes, gente, a pessoa pode não querer pedir a ajuda dos pais, né? Mas se de repente você que é amigo, muito próximo, essa pessoa confia em você e você ouviu isso,
você deve sim perguntar qual é o significado, qual é o sentido disso que ela está falando. E pode até perguntar diretamente, mas o que você está querendo dizer? Você está com um pensamento de morte? Fala para mim. Você pode, como amiga, como pessoa muito próxima dessa pessoa, esse é o momento de você realmente perguntar para ela. Você vai entender se de fato isso vai estar sendo uma vivência muito séria ou não. Isso já é um início de uma das perguntas, né? Como ajudar? Uhum. Então o fato de você perguntar também já é uma forma de ajudar, né? Exatamente. E precisa ser perguntado. Se você percebe isso, precisa ser perguntado. A gente trabalha muito com sigilo, mas quando a gente percebe algo dessa natureza, a gente quebra o sigilo. Claro, conversando primeiramente com o paciente, com a pessoa, né? E então buscando esse apoio social, familiar, né? Esse suporte em torno aí das pessoas que estão próximas da pessoa. Até porque o encontro, uma pessoa que vai tratar com um psicólogo, ela vai encontrar com ela, no geral, uma vez por semana. Saiu dali, ela precisa ter um apoio, né? Ela precisa ter uma rede de apoio. Enfim. Então, o que não dizer? Reaja, sua vida é ótima, né? E vem esse julgamento, né? E a pessoa pensa assim, quem diz que a sua vida, que a minha vida está sendo ótima, né? Se eu nem consigo reagir. Faça um esforço para sair. E a gente volta, não tem como não falar de outras doenças, né? Vai falar para uma pessoa, por exemplo, que recebeu o diagnóstico de câncer. Sua vida é ótima, reaja, né? Como que uma pessoa, uma doença também cheia de estigmas também, tem gente que não consegue falar a palavra câncer, né? Então, como é que essa pessoa vai reagir diante de uma notícia, né, de um diagnóstico que acaba de receber? Muita gente pensa que é falta de vontade dessa pessoa, né? Faz essa associação, porque ela não está fazendo um esforço para sair dessa, né? Ela está tendo má vontade. Não é isso. Só depende de você? Não depende. Para me tratar de alguma coisa, eu dependo de outras pessoas. Eu posso ajudar aderindo ao tratamento, né? Indo até, mas eu não tenho o prognóstico, eu preciso de ajuda. A pessoa precisa de outras pessoas. Pensar positivo? Jamais. Pensa positivo, não fale isso nunca para uma pessoa com depressão, não tem como. Já vimos, a pessoa só tem pensamentos negativos. Então, como ajudar? Já pontuamos algumas coisas, pequenas coisas, né? Às vezes você não precisa falar nada, escutar é o suficiente. Aquela pessoa só quer falar, não precisa falar nada, né? Quantas vezes depois de atender pessoas, de escutar pessoas, a pessoa agradece. Você fez tanto por mim, você só ouviu. Assim, mas o que eu fiz? A gente precisa aprender a escutar, né? Escute, acolha essa pessoa respeitando e não julgando jamais. Quem está longe, é uma outra frase, quem está longe julga, quem está perto compreende. Ou seja, se você, mesmo estando com aquela pessoa, mas você não consegue entender tudo que ela te fala, não consegue entender os sentimentos dela, não aceita, inclusive acha que é frescura, você só consegue julgar, né, essa pessoa, as atitudes. Mas se você realmente está ali com empatia, sendo empático, está ali com aquela pessoa, eu estou aqui querendo te ajudar, não sei como te ajudar, não sei o que falar, mas eu quero que você acredite que eu estou aqui, e se você quiser falar alguma coisa, né, estou pronta para te ouvir. Gosto de falar também que quando a gente se propõe a ajudar algumas pessoas assim, a gente precisa ter o relógio afastado, tá? Porque quando a gente coloca no coração essa empatia de estar com essa pessoa no momento assim, eu preciso ter tempo, eu não posso estar preocupado com a hora.
Então, fulano, vou aí ficar com você, mas não fica olhando pro relógio, não fica olhando pro celular, como foi o caso do marido da pessoa do exemplo que você tem, né? Tá bom? Caminhando pro final, né? E você que sente que está, nossa, ouvindo tudo isso e pensando em como eu tenho sido dentro da minha casa ou fora dela, mas o que eu tenho sentido, me parece que alguma coisa está errada comigo. Então, como que você pode se ajudar? Primeiro passo, converse, né? A gente já entendeu que conversar é o início de todo e qualquer tratamento, tá? Então, converse sobre os seus sentimentos, converse com uma pessoa de confiança. Eu disse a vocês que é adolescente ou de repente esposo não tem uma abertura maior para falar, porque a gente tem essa mania, né? Não tenho que falar que estou triste, é como se a tristeza fosse algo errado, né? Como os sentimentos assim negativos fossem errados, mas os sentimentos, já dissemos, eles são eles fazem parte da nossa vida como seres humanos que somos. E a gente precisa muitas vezes validar esses sentimentos. Então, se eu puder se eu achar que eles estão além um pouquinho do que deveria ser natural, então eu preciso procurar alguém para conversar. Converse, procure alguém de confiança. Se você não tem essa abertura para conversar com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, sua esposa, procure alguém que você confie muito, seu melhor amigo, que você julga ser o seu melhor amigo, converse com ele. Isso vai começando então, né? É o início do caminho aí para um bom tratamento adequado. A gente fala, busque então ajuda especializada. A partir de uma conversa assim, você pode perceber, não, realmente eu preciso de uma ajuda profissional, né? Isso é para todo mundo, não precisa ficar doente para isso, mas fazer atividades regulares, né? Física, que libera aí o hormônio do prazer, que é a endorfina. Uma alimentação adequada também, a gente precisa ter muito cuidado nesse tempo de pandemia. A gente está fazendo novas descobertas também aí na culinária, né? Mas vamos tomar cuidados com isso. E também a questão do lazer. Sim, a gente viu depressão, a pessoa perde todo o prazer, né, nessas atividades que de repente até fazia antes, sim, mas só em você ter consciência de que precisa disso, já está valendo. O profissional, a pessoa que está ali próximo de você vai te ajudar a retomar. Eu disse para terminar, mas a gente precisa pontuar rapidamente. Lógico. A questão da depressão infantil, né? Porque foi uma das perguntas, gente, se criança tem depressão, né? Então, vamos lá. Então, eu só vou assim, dizer o que pode indicar a depressão infantil. Seria um outro tema também, de repente, para a gente abordar as idades, mas vamos pensar mais uma vez, não tem como, na questão desse afastamento e isolamento social que estamos tendo, né, da pandemia. Vamos pensar que a criança teve que, abruptamente, de uma hora para outra, parar de ir para a escola, parar de ter encontro com seus amigos, né? Seus amiguinhos. De repente, os pais que eram ausentes, né? Por uma necessidade, que passavam uma boa parte do dia longe dessas crianças, agora estão o tempo todo próximas. Ainda que alguns trabalhando, home office e tal, mas muita coisa mudou de forma muito drástica para essas crianças. Se você percebe, então, uma criança com o rosto triste, ela já não apresenta mais aqueles olhos com brilho, né? Parece que está cansada o tempo todo, fica olhando para o vazio. Vamos observar isso. Quando ela de repente para, também ela não quer mais brincar, né? E faz muito sentido isso, porque está ali dentro de casa. Nem todas as crianças têm um outro irmãozinho dentro de casa, então onde estão os amigos com quem, com as pais elas brincavam
tempo todo, né? Muita sonolência, cansaço constante, não tem energia para nada. Birras e irritabilidade, isso é um fator importante, porque pode ser confundido com frescura da criança, né? Mas vamos observar, né? Como é que era a birra dela, a irritabilidade dela antes, ela tá sendo diferente. Isso só você, mãe, pai, familiar, né, que está ali com aquela criança, é que vai poder perceber isso aí. Choro fácil, exagerado, né? Que aí a gente pode pensar que essa criança pode estar vivenciando aí uma sensibilidade um pouco mais exacerbada. A falta de apetite também pode levar à perda do peso, mas também, né, o forte desejo de comer mais, inclusive doces. Dificuldade para dormir e tendo muitos pesadelos também, medo, dificuldade de separar ou da mãe ou do pai, né? Nesse momento querendo ficar o tempo todo junto, um do outro ou dos dois. Incontinência urinária fecal, né? Especialmente para criança que já tinha vencido essa etapa, né? Essa barreira aí, passa a ter essa incontinência. E é isso, a gente precisa observar, viu, Carla, esses sinais aí. É importante a gente ver isso nas crianças, né? Embora, se a gente for analisar, a gente está aí desde março em confinamento. No início a gente via muitos posts e muitos memes na internet do que os adultos vão se irritar, mas as crianças no final da pandemia vão amar porque ficaram com os pais. Com certeza muitos vão ter muitas lembranças boas, mas a gente também tem que lembrar, nós pais, que a gente está trabalhando, muitos home office, e nem sempre o fato de estar já vivendo essa pandemia dentro de casa, a gente não está também 100% feliz. Então a gente tem que tomar cuidado também como tratar essa criança, porque ela já teve todas essas perdas que você pontuou, ainda fica em casa, né? Porque podia estar curtindo o pai e a mãe, tá vendo um pai e uma mãe irritado, que toda hora esbraveja. Então isso eu acho que gera mais marca negativa do que positiva. Então a gente é importante, eu já ouvi falar sobre isso, não é o tema, mas estabelecer algumas rotinas enquanto ainda estamos confinados, né? E não tem como não falar de pandemia, né? Não tem. Já disse, né? A pandemia traz para nós um momento de reflexão. Aquilo que nós deixamos, aquilo que nós fazíamos antes, muita coisa nós deixamos de fazer, não fazemos mais. Quem sabe muitas daquelas coisas a gente nunca mais vai fazer. A gente realmente, de fato, a gente deixou para trás, né? Vem esse momento, são fases, né, Carla? Aquele momento em que, de repente precisamos mudar tudo, né? Mas é um momento até de euforia, vamos estar juntos, a gente, né, tem criatividade para muita coisa, mas aí o tempo vai passando, vem aquele momento em que a criatividade já não é tão grande assim e você precisa começar a buscar estratégias para continuar vivendo adequadamente, né, da melhor forma possível. Depois vem, que é o que estamos percebendo agora, o momento em que novamente vamos estar propriamente na sociedade, né? Então o isolamento, o distanciamento, ele aos poucos vai cessando e não há como deixar de pensar que no como vai ser, mas e agora? Mudei alguma coisa durante a pandemia, eu continuo assim, como que vai ser no trabalho quando eu voltar? Para as crianças, né, quando voltarem para as escolas, aquilo que elas estão estudando em casa vai realmente surtir efeito quando elas voltarem, né, para a escola. Eu acho que em meio a tudo isso, a gente tentar, na verdade, tirar o que ficou de bom, né, o que está sendo bom para nós nesse período.
na verdade, não é só em tempo de pandemia, né? Mas a gente precisa buscar pensamentos bons, pensamentos positivos o tempo todo. Não querendo, eu preciso, não querendo misturar as coisas, entendo, mas eu preciso falar que a gente precisa acreditar, a gente precisa crer em algo maior, e eu particularmente creio em um Deus que pode todas as coisas. Amém. Em um Deus que não está, ele não está afastado de nós, porque estamos, vivenciando coisas que jamais pensávamos que fôssemos viver e que não gostaríamos, e aí pensamos que Deus de repente pode estar longe, mas Deus está conosco, Deus está presente. Tem uma música que fala, eu gosto muito, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Então Ele é tudo isso o tempo todo, é onipresente, onisciente. Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Então isso me faz acreditar que a gente ainda terá tempos melhores, que a gente vai poder tirar muita coisa boa. Eu me preocupo muito, ou já me vi pensando, Carla, assim, mas as pessoas falam muito, você tem que sair dessa, não tem como sair dessa para melhor. E aí eu pensava assim, mas como? E se então eu sou obrigada a sair dessa para melhor, mas eu não como assim? Eu não estou vendo, não consigo perceber isso, né? Tem coisas, gente, que a gente não vai conseguir perceber agora. E isso não está errado, isso não é ruim, mas a questão é a gente confiar, a gente acreditar. E eu particularmente acredito nesse Deus que pode todas as coisas e pode inclusive me fazer acreditar e pensar que tudo que tem acontecido mundialmente e que está me atingindo, está atingindo a minha família, a sua família, a família da Carla, é algo que vai me ensinar muita coisa. Eu posso até não saber o que é hoje, mas com certeza eu vou tirar muitos ensinamentos preciosos, inclusive para a minha vida, com os dias daqui para frente. Então, é importante que, fechando então a nossa conversa aqui, Carla, a gente, quando sente que algo está ruim, que a gente está com uma dor muito real aqui, bem introspectiva, é importante que a gente acredite que essa dor de fato é real, ela existe. Se alguém fala para você, você precisa acreditar para você ajudar. Não é drama a depressão, não é para chamar atenção, não é falta de Deus, né? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. A gente precisa ter isso em mente. Então a gente precisa validar aquilo que nós sentimos, nós precisamos expressar, aprender a expressar os nossos sentimentos, não carregando conosco como se fosse algo, como se fosse pecado, como se fosse algo muito negativo, errado. Não, mas a gente precisa validar, a gente precisa aprender a expressar aquilo que nós sentimos, principalmente com as pessoas mais próximas, com as quais nós vivenciamos. Então valide a sua dor, procure ajuda. Comece falando, conversando sobre ela. É isso aí. Josenilda, muito obrigada. Para mim foi ótimo, eu aprendi muito. Eu espero que você também, né, tenha sido abençoada. Eu amei essa experiência e com certeza ficou muitas outras coisas, né? A gente vai descobrindo ao longo da conversa que muito poderia ser falado, mas olha o tempo que a gente ficou aqui conversando, né? É verdade. Mas eu queria encerrar, né, agradecendo a Josenilda. E uma coisa que eu tenho aprendido em tempo de pandemia é que a gente não tem noção daquilo que a gente grava e fala onde pode chegar. Só que eu sei que esse mesmo Deus que sabe e ouve e vê, que eu creio nele também, ele sabe quem está ouvindo agora. Às vezes você vai ouvir logo que lançar o vídeo, você vai ouvir daqui uma semana, um mês, um ano. Mas Deus sabe. Então eu quero nessa hora encerrar com uma oração. Quero orar agradecendo a vida da Josenilda e orar por você, que às vezes tem enfrentado essa dor, tem enfrentado essa doença, para que Deus te ajude a procurar ajuda, que você faça dele também a sua maior ajuda, mas que a tua família também seja um local, um seio de ajuda, enfim, para que você
saia dessa situação, para que você tenha a cura, né? Para que você melhore em tudo isso, que como ela falou, é real. A dor é real, é válida. Né? Não adianta a gente querer achar que a pessoa tá com frescura. Não, ela é real, a dor existe. Né? E algo, Josenilda, que muitas vezes eu tenho ouvido de algumas pessoas que nós como missionários, pastores, a gente ajuda algumas pessoas que passaram por tentativas de suicídio e graças a Deus não conseguiram. A frase delas é: eu quero acabar com essa dor. Então acho que também fica um tema aí pra gente em breve falar sobre o suicídio, porque essa dor ela tem como ser arrancada sem dar cabo da própria vida. Exatamente. Né? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai bendito, nós te louvamos, Deus, por este tempo tão precioso, Deus, que o Senhor preparou para nós. Nós jamais imaginávamos fazer, Pai, essa gravação, queríamos que fosse algo presencial, mas o Senhor quis, porque eu creio que o Senhor está alcançando outras vidas que precisam ouvir dessas instruções tão preciosas que o Senhor nos deu através da vida da Josi. Obrigado pela vida dela, da sua família, que ela continue sendo um instrumento para ajudar tantas pessoas que precisam. E Deus, nesta hora eu oro por aqueles que nos ouvem, pessoas que conhecem alguém que está com depressão ou pessoas que estão passando por isso. Ajude-as, Deus, a procurar ajuda, ajude-as a pôr em prática tudo que aprendemos aqui, ajude-as, Senhor Deus, a diagnosticar, dar atenção às vezes para pensamentos, sentimentos que às vezes elas acham que são bobeiras, mas são coisas, sentimentos que estão levando a elas a uma depressão. Pai. Tem misericórdia dessas pessoas e que elas possam sentir o teu amor, a tua mão e a tua ajuda. Obrigado por esta oportunidade, que o Senhor abençoe a cada um que nos ouve e a nossa vida e a nossa família também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus e um forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Abraço, gente.